Pastor Rodolfo, na verdade, eu... Posso subir para ele? Pastor Rodolfo, na verdade, eu conheci ele num culto de regional de jovens que eu fui. Ele nem sabia, nem lembrava, né? Porque tinha muita gente lá. E realmente, quando ele pregou, eu fiquei impactado com a forma dele pregar, com o jeito, assim, a maneira clara da gente entender as coisas. Então, acho que projetos como esse, que está no início, né, precisa de pessoas assim, né, que você consegue entender tudo, pessoas que realmente têm palavra, tem uma família linda aí, né, referência para nós que estamos começando a caminhada, né, que você possa ser abençoado, que você possa saber que o Senhor ele tem preparado o melhor para você, amém? Receba o pastor Rodolfo aí, em nome de Jesus. Aleluia. A graça e a paz, igreja. Amém. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus pela tua casa, louvado seja Deus pela tua família, porque como o pastor já disse, que bom que nós podemos nos reunir mais um culto, em meio a tantas adversidades, em meio a tudo aquilo que nosso planeta está vivendo, a cidade de Jaguariúna, igualmente Mojimirim, o Senhor nos permite estar aqui mais uma vez para cultuarmos e exaltarmos a Ele que vive, a Ele que reina e é soberano para todos sempre. Eu queria me apresentar, e antes de me apresentar, queria agradecer ao Júnior pelo convite, pela honra, pelas palavras. Fico lisonjeado, mas se não for a Deus na minha vida, nada disso faria sentido. Então, eu louvo a Deus pelas palavras do Júnior, louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui servindo aos irmãos. Por isso também estendo meu agradecimento ao pastor desta igreja, a sua esposa, a mãe do Júnior, que já se apresentou ali comigo, mas cadê ela falando isso? Ela ali, ó. Mas eu fiquei sabendo da senhora, viu? Fiquei sabendo que a senhora canta melhor que a Rose Nascimento. Fiquei sabendo já. Então, a senhora já estava conhecida. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe esta família. E obrigado por me dar a honra de poder dividir com vocês o púlpito e ministrar a palavra de Deus a essa igreja tão linda, igreja quadrangular, uma igreja referência no Brasil. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Como o Júnior já disse, eu me chamo Rodolfo, eu sou pastor auxiliar ali na Igreja Nazareno em Mojimirim, sou pastor também de jovens na Igreja Nazareno, dentre algumas outras funções, mas Deus ele nos chamou para o pastorado. Eu sou professor de teologia também, eu dou treinamentos para igrejas e fico feliz com aquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, no meu ministério. Sempre que posso e hoje consegui, trago comigo minha esposa Thalita, minhas filhas Lorena e Manuela, a Lorena mais velha, mais comportada já, com 4 anos, a Manuela que está zigue-zagueando por aí, você está vendo, né? Ela vai fazer 1 ano sexta-feira que vem. Então eu louvo a Deus pelas 3 mulheres que Deus colocou na minha vida, que sempre caminham comigo e apresento à igreja a minha família. Também caminha comigo sempre que possível Oséias, um irmão que a vida me deu, que o Senhor me deu, e sempre que pode estar comigo, me ajudando, me acompanhando, o seu filho Davi, que está em algum lugar aí, ali. Amém? Então, basicamente esse sou eu, e vamos à palavra de Deus, amém? Abra comigo tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso de número 10, a sua parte B. Enquanto você abre, o tema dessa série de mensagens é Reset. Ano de 2021 se iniciando, ano de 2021 às portas, como o pastor já disse, trabalho novo. E nós como igrejas temos que estar preparados para os desafios e para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Evangelho de Lucas, o capítulo é o 5, o verso é o número 10, sua parte B. Nós vamos ler, mas depois ficaremos no contexto dessa passagem. Diz assim: de agora em diante, você será pescador
de gente. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te exaltamos, te agradecemos e te engrandecemos neste lugar. Pudemos, ó Deus, adorá-los, ó Deus, com canções, com o nosso coração. Pudemos celebrar o teu nome neste lugar, ó Deus. Pudemos, ó Deus, adorá-lo também com os nossos dízimos. Pudemos, ó Deus, orar e buscar diante do Senhor aquilo que nós precisamos. E nessa hora, Senhor, nós nos atentamos à tua palavra. A tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, que tem o poder de renovar a nossa vida, de mudar a nossa história, de resetar, Pai, aquilo que está sujo, aquilo que está dando problema, aquilo que está dificultoso. E o Senhor tem o poder de fazer novo e de novo, ó Pai, nas nossas vidas. Por isso nós entregamos tudo a Ti nessa noite. Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar. Tem liberdade de manifestar poder. Tem liberdade de curar, de transformar, de libertar. Tu tens liberdade nessa noite, Espírito Santo. Fique à vontade no nosso meio. Que venhamos a diminuir para que o Senhor cresça. E ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E a igreja que quer comigo, diga bem forte, amém. Aleluia. O tema da mensagem nessa noite é quando Deus te chama. Você pode dizer comigo, quando Deus te chama. Aqui nós estamos diante de um contexto, de uma situação na qual Jesus estava no início do seu ministério. Jesus, ele estava passando pela Galileia, já havia sido rejeitado em Nazaré, e agora ele estava operando milagres e chamando aqueles que haveriam de participar com ele do início do seu ministério e consequentemente do início da igreja na face da terra. O que ao longo dos dias seriam chamados seus discípulos e mais futuramente apóstolos da igreja de Cristo. É interessante que Jesus, ele não nos pede nada que ele não tenha feito. É interessante que como o maior líder que o mundo já viu e que nunca haverá outro igual, sendo a referência máxima na qual Paulo vai dizer que ele é a estatura de varão perfeito, diante deste fato nós entendemos que Jesus é o maior exemplo, não somente porque ele é Deus, mas porque todas as coisas que ele fez para nos ensinar e para nos mostrar que é possível nós fazermos também. Eu costumo dizer que Jesus não é o tipo de líder que fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Jesus é o líder que diz assim, faça o que eu falo, mas também pode fazer o que eu faço, porque eu sou o maior dos exemplos. E se você olhar para mim, e se você se voltar para mim, você será bênção, aonde quer que você esteja. Mas não é de fato sobre Jesus que eu quero falar, porque o tema é reset. E dentro desse reset eu trouxe quando Deus te chama. E eu quero falar de um homem que teve a sua história resetada. E por incrível que pareça, ele não teve a sua história resetada uma vez. Ele teve a sua história resetada outra vez. Você conhece esse homem, ele se chama Pedro. E nesse momento na qual nós estamos aqui falando sobre a pesca maravilhosa, na qual Jesus então está chamando os seus discípulos, ele vai ter ali o que eu já discorri no primeiro e no segundo versículo. E aí então a história discorre tratando sobre um homem que se frustrou. Jesus ele encontra com Pedro no momento de frustração. Ele se encontra com Pedro no momento de decepção. Ele se encontra com Pedro no momento na qual Pedro não queria estar vivendo. Talvez você iniciou 2021 na mesma situação que Pedro se encontra aqui. Frustrado, decepcionado, abatido, cansado, triste. Mas existe um Jesus que reseta. Existe um Jesus que apaga. Existe um Jesus que escreve de novo e novo. Existe um Jesus que faz de novo. E o mesmo Jesus que se encontrou com Pedro naquela Galileia, naquele mar, ou naquele lago, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, que pode tirar da tua vida toda a frustração, que pode tirar da tua vida toda a decepção, que pode tirar da tua vida tudo aquilo que te entristece, mas por incrível que pareça, ele não simplesmente some com isso, mas ele faz isso, gerar em você uma motivação para você ser aquilo que ele quer que você seja, dentro daquilo que ele já projetou para você ser. Aleluia! Porque seria fácil
nós tirarmos a dor, Jesus tirar a dor, Jesus tirar a frustração, a decepção, a tristeza. Mas Jesus, ele é muito mais além do que aquilo que nós pensamos. Ele é incompreendido, tanto é que quando Jesus se volta aos seus discípulos e diz: eu vos dou uma paz que o mundo não pode vos dar, eu dou uma paz que excede todo o entendimento. Ele está dizendo assim, que mesmo em tempos de adversidade, a minha paz vai estar dentro de você, a ponto de que as pessoas não entenderão porque você está em paz, mas a minha paz, ela não é compreendida, ela não é racionalizada, ela não é entendida, porque ela vai além. Então Jesus, ele pega tudo aquilo que muitas vezes nós achamos que está nos atrapalhando, e ele trabalha em nós a ponto de gerar em nós e através de nós aquilo que ele já projetou. Ele receta. E aqui então nós estamos diante de uma história que não tinha nada para dar errado. Versículo 2 vai dizer então que Jesus avistou 2 barcos junto à praia. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Quando nós olhamos para 2 barcos, nós entendemos aqui que eles estão, e quem entende de pesca, eu não entendo, eu tive que estudar para entender esses 2 barcos, mas quem entende de pesca, entende o que o doutor Lucas quer falar aqui. Ele está dizendo assim que era uma pesca parelha. E uma pesca parelha, um barco sai por um lado, outro barco sai pelo outro, e eles vão cercando os cardumes. E quando eles fazem isso, é praticamente impossível que a pesca não dê certo, porque eles cercam e fecham os cardumes, e quando eles se juntam, os cardumes estão na rede. Mas é interessante que nesse dia, tudo deu errado. É interessante que nessa história, aquilo que parecia difícil de dar errado, deu. Aquilo que era impossível de dar errado, deu. Aquilo que aos olhos dos homens não poderia se frustrar, frustrou. Porque existe um plano de Deus em todas as coisas, até mesmo quando nós não compreendemos, até mesmo quando nós nos frustramos, até mesmo quando nós nos entristecemos, até mesmo quando nós não entendemos nada, Deus continua no trono, soberano sobre todas as coisas, trabalhando para o bem daqueles que nele confiam. E Ele sempre tem algo para fazer em nós, e para fazer através de nós. Eles estão trabalhando aqui, querido. Eles estão trabalhando mesmo depois de uma noite improdutiva, de um tempo difícil, de um tempo sem solução, onde nada acontece, as coisas não dão certos. E parece muito com o nosso 2020. Parece muito com o nosso início de 2021. Quantos sonhos nós tínhamos para 2020? Quantos projetos nós tínhamos para 2020? Quantas expectativas nós tínhamos para 2020? Quantas delas nós trouxemos para 2021 e continuamos com elas? Mas parece que conforme as notícias chegam, as coisas acontecem, o cenário muda. Parece que nada vai dar certo. Mas o que eu gosto nesse texto é que mesmo diante da improdutividade daquilo que eles estavam vivendo, eles continuavam trabalhando. Meu irmão, não pare de trabalhar. Não pare de sonhar, não pare de acreditar, não pare de se entregar, não pare de confiar. Porque Jesus é poderoso para fazer, e de repente tudo muda, e de repente as coisas acontecem. A pandemia, o Covid não impediu Deus de continuar sendo Deus. Ele nos impossibilitou, a doença nos impossibilitou de muitas coisas. Fato é que eu nem te posso ver sorrindo ou mostrando a língua. Estou brincando. Vocês são muito educados, estou brincando. Ela nos impossibilitou de tantas coisas. Ela nos frustrou de tamanha maneira. Mas Jesus não foi afetado. O reino de Deus não foi mudado. Os projetos de Deus continuam no controle da mesma forma de quando Ele projetou. Porque Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E o mesmo que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completar e para aperfeiçoar. E Ele continua trabalhando para o bem daqueles que nele confiam. E Ele não mudou, e mesmo que passem os céus e a terra, a sua palavra permanece para sempre, e ela não passará. É esse Jesus que tem um encontro com Pedro. É esse Jesus que receta a história de Pedro. É esse Jesus que começa a gerar em Pedro uma perspectiva de vida melhor.
aquilo que talvez Pedro nunca sequer imaginou. E esse é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite para dizer para você: não pare, não desista, continue, eu sou contigo, nada vai te parar, eu sou teu Deus, eu continuo te ajudando, não pare, não desista, continue sonhando, eu vou mudar, eu vou escrever de novo, eu tenho uma nova história, eu tenho um novo plano, eu continuo sendo Deus, aleluia. E aí onde eu quero chegar nessa noite, é que Jesus ele vai fazer um culto no barco de Pedro. Ele ia ensinar a multidão, mas ele queria de fato ensinar Pedro de forma mais profunda. E para que a gente entre de fato no texto, nos tópicos, no texto nós já estamos. Hoje eu estava em São Paulo, eu e Oséias estávamos em São Paulo. E aí, conversando sobre o que eu ministraria hoje, ele disse que ele mexe com computadores também, ele diz reset, eu até anotei aqui, depois eu fui anotar, que reset é uma palavra em inglês, que significa restabelecer, é isso, né, Oséias? Mestre Oséias, nosso pastor chama ele de Mestre Oséias, e restabelecer é estabelecer de novo. Quando Deus coloca isso no coração do Júnior, do pai do Júnior, da liderança desta igreja, ele está dizendo assim: eu estou estabelecendo de novo. Eu não sei o que ele está estabelecendo, mas eu sei que ele está estabelecendo de novo. Coisas que talvez você já engavetou, ministérios que talvez você já enterrou, orações que talvez você já deixou de fazer, porque nem você mais acredita que Deus pode mudar a sorte do teu casamento, a enfermidade do teu físico, a enfermidade da tua alma, toda sorte de situação. Jesus está estabelecendo de novo. Ele está trazendo vida para aquilo que estava morto. Ele está trazendo projetos e perspectiva para aquilo que estava frustrado e abatido. Quando Jesus dá um reset, ele está redefinindo, ou seja, ele está limpando quaisquer erros ou eventos, e ele está trazendo uma nova condição. Quantos creem que ele está trazendo uma nova condição? Eu não sei se vai ser um novo ou um novo normal. Eu não sei o que vai ser depois da vacina, mas eu sei que o meu Deus continua o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Na pandemia, antes da pandemia e depois da pandemia. Porque Ele continua trabalhando, Ele continua projetando, Ele continua fortalecendo a tua igreja. Porque um dia nós estaremos com Ele, andando em ruas de ouro, sentando na mesa do banquete, comendo do maná escondido, desfrutando daquilo que Ele tem para nós. Porque Ele diz que Ele tem uma coroa preparada para aquele que for até o fim, para aquele que for fiel, para aquele que suportar todas as coisas. Ele tem uma coroa preparada para mim e para você, igreja. Ele continua trabalhando na igreja, fortalecendo a igreja, cuidando da igreja, com ou sem Covid, com ou sem problemas, com ou sem dificuldade, porque Ele continua sendo Deus. Aleluia. E a primeira coisa que eu aprendo, a primeira coisa que eu entendo que Jesus quer nos ensinar, a fim de que você não desanime, a fim de que você não desista, a fim de que você viva tudo quanto Ele projetou para você e através de você, a fim de que você permita o reset de Jesus na tua vida, para que você viva aquilo que Ele tem para você. A primeira coisa que eu aprendo, versículo 3, entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus lhes pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Primeira coisa que eu aprendo, Jesus quer usar o teu barco. Eu introduzi para você aqui que a noite não foi boa para Pedro, que a pesca não foi boa para Pedro. Pedro estava cansado, Pedro estava frustrado, Pedro estava abatido. E aí aparece um homem chamado Jesus e fala: Pedro, eu vou usar teu barco. Pedro, me empresta teu barco. Pedro já queria parar, irmão. A noite não foi boa, o trabalho não foi bom. Eles viviam disso, como queria voltar para casa, o que ele ia fazer, o que seria do sustento da sua família naquele dia, naquela semana. Todos esses problemas passavam na mente de Pedro como passa na nossa.
Como vai ser com a vacina? Como vai ser sem a vacina? Como que vai ser segunda-feira com a conta? Como vai ser segunda-feira com o mesmo problema que eu tenho? Como vai ser daqui a pouco, a hora que eu chegar em casa? Como que vai ser? E Pedro estava com isso na mente. É lógico que o texto não nos traz isso, mas nós conjecturamos e conseguimos compreender, porque trata-se de um ser humano. E Pedro, ele, mesmo com todas essas frustrações, mesmo com todos esses problemas, mesmo com tudo aquilo que pairava na tua mente, no teu coração, ele encontra com um homem chamado Jesus, que diz assim: Pedro, me empresta o teu barco. E a primeira coisa que eu aprendo então é que Jesus quer usar o teu barco. Ele quer pegar o teu barco na condição que está, mas Ele não quer deixar o teu barco da forma que ele está. E Ele vai fazer de tudo para limpar o teu barco. Ele vai fazer de tudo para transformar o teu barco. Ele vai fazer de tudo para fazer do teu barco um canal de bênção. Mas eu e você precisamos permitir ser usado por Jesus, independente do momento do qual nós vivemos. Permita-se ser ensinado por Jesus. E permita que Jesus use a tua vida para manifestar aquilo que Ele quer manifestar. Que 2021 seja o ano que você permita Jesus usar o teu barco. E eu anotei aqui que às vezes Jesus, Ele quer te usar em áreas que você não está nem conseguindo se desenvolver, para que enquanto você é usado, Ele te desenvolva do jeito que Ele quer. Eu fico pensando com a mente de Pedro, dizendo assim: o que esse homem aparece aqui, quer usar o meu barco? Eu quero ir embora para casa. Eu quero parar tudo, eu quero abandonar tudo, eu estou cansado, eu estou frustrado, não foi legal. Quantas vezes eu e você vamos para a igreja e dizemos: o que esse pastor está falando? O que esse ministro está tocando, está ministrando, que eu não estou entendendo nada, eu só queria estar em casa chorando. E aí Jesus fala: me empresta o teu barco. Fala: Senhor, mas eu não tenho condição de emprestar meu barco. Ele é o dono do barco. E Ele sabe aonde o barco pode ir. Ele sabe as limitações do barco. Ele sabe até onde o barco pode chegar. Meu irmão, as suas limitações, aquilo que você sabe, Jesus já sabe muito mais que você. Ele sabe o que você suporta e o que você não suporta. Ele sabe o que você aguenta e o que você não aguenta. Ele sabe aonde você pode ir. E entenda nessa noite: aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem desceu na terra do coração, meu e seu, é isso que Ele tem para nós. Muitas vezes nós nos limitamos àquilo que nós somos limitados. Mas Jesus está dizendo: as suas limitações não se compara com aquilo que eu posso fazer. Se o Espírito Santo te tomar, se eu resetar a tua vida, 2021 pode ser o ano da manifestação do meu poder na tua vida, na tua casa e na tua família. Aleluia! No teu ministério. Mas Pedro continua não entendendo nada. E a segunda coisa que eu aprendo, versículo de número 4 diz assim: quando ele acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. A segunda coisa que eu aprendo: para viver o sobrenatural, Jesus nos levará a um nível mais profundo. Ele prega. Agora ele diz assim: Pedro, pega o teu barco e vai mais a fundo. Porque o que eu tinha para fazer com a multidão eu já fiz aqui. Agora com você é mais para dentro, é mais profundo, é mais no fundo. O que eu tenho para fazer com você, muitas pessoas não vão ver, muitos não vão compreender, porque agora eu estou te levando a um outro nível. Que você permita em 2021 Jesus te levar a um nível mais profundo com Ele, de intimidade, de oração, de consagração, de leitura, de busca, de estar realmente na presença dEle. Porque eu e você não vamos conseguir colher resultados diferentes em 2021 fazendo as mesmas coisas que fazíamos em 2020. Ah, mas se você falar para mim: Rodolfo, está bom do jeito que está, legal. Mas eu quero dizer para você que Jesus tem algo mais profundo para você. Jesus, Ele tem algo sobrenatural para você. Jesus, Ele tem algo que você nem sequer pensou.
Porque os seus sonhos já nasceram no coração de Deus. Mas os sonhos de Deus, que ainda não foram revelados a você, só pode ser entregue no profundo. E eu fico pensando de novo com a cabeça de Pedro. Ele falava assim: rapaz, ele já usou meu barco, ele já tomou um tempo, porque Jesus não pregava 40 minutos, 50. Eu imagino que Jesus começava a falar, e a sabedoria dele era tão grande, e o prazer de ouvir o Senhor falar era tão grande, que o tempo passava. E aí ele encerra a mensagem e ele diz: Pedro, agora vamos mais profundo. E quando chegar no lugar que eu mais a fundo ali que eu estou te mostrando, você lança a rede. Eu fico pensando Pedro dizendo assim: esse rapaz já usou meu barco, esse rapaz já tomou meu tempo, e agora ele quer me ensinar a fazer aquilo que eu sei fazer, que eu faço há tantos anos. Quantas vezes nós não temos a nossa vida mudada, resetada, restabelecida, redefinida, porque nós queremos ensinar Jesus como ele tem que fazer as coisas. Jesus está falando, é desse jeito. Você vira para Jesus e fala: Jesus, eu já fiz isso tantas vezes, eu já fiz dessa forma de tantas maneiras. O Senhor está me ensinando algo que eu sei fazer. Jesus está aqui nessa noite dizendo para mim e para você: mas antes você fazia na força do teu braço, agora você vai fazer na força do meu espírito. E quando é o meu espírito, as coisas acontecem, porque de mim vem o sim e também vem o amém. Pedro, vai para o fundo. É só no fundo que você vive o sobrenatural, Pedro. A sua pesca não foi frustrada hoje por acaso. Existe uma permissão do céu para que você tenha um encontro comigo. Sabe, querido, às vezes nós somos frustrados, confrontados, nós passamos por adversidade. Sabe para quê? Porque existe uma permissão do céu para lapidar a minha vida, para tocar na minha vida, para fazer com que minha vida se empenhe ainda mais e tenha um encontro de fato com aquele que quer transformar a minha vida. E esse nome, e esse Senhor é Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí, Pedro obedece. Mesmo com tudo isso, Pedro obedece. E a terceira coisa que eu aprendo, versículo de número 5 diz: em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Terceira coisa que eu aprendo: quando você permite Jesus resetar, reestabelecer, escrever de novo, quando você permite, diante do encontro que você tem com Ele, você tem a fé para viver os planos de Deus. Que 2021 tenhamos fé para viver os planos de Deus. O pastor falou de fé aqui. Nem todo mundo tem. Mas certas vezes os discípulos viraram para Jesus e disseram assim: Júnior, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque haverão momentos na nossa vida, querido, que a nossa fé vai parecer pouco ou quase nada. Às vezes haverão momentos nas nossas vidas que nós não sabemos se acreditamos na Bíblia ou se acreditamos no jornal. Haverão momentos na nossa vida que nós vamos ficar, porque nós somos seres humanos. Nós vamos ficar diante de uma circunstância, como ficou aquele homem com o seu filho endemoniado, e Jesus desce ali do monte da transfiguração, e ele vai ver aquele alvoroço de coisas que está acontecendo, e ele vai ali, e aquele moço diz: Senhor, os seus discípulos tentaram expulsar o demônio do meu filho, mas eles não conseguiram. E aí ele diz: Senhor, se tu podes. Eu gosto tanto desse texto. E Jesus replica a ele dizendo assim: se eu posso. Jesus estava dizendo assim: eu posso. Mas ele continua a resposta com uma pergunta dizendo assim: mas crê você nisso? Sabe por quê, querido? Porque Deus continua poderoso para fazer. O grande problema é que nós não continuamos com a mesma fé que outrora nós tínhamos. E é interessante, eu quero abrir um parênteses aqui, que o Júnior disse algo no início do culto, que o pai dele também já disse, sobre a nossa geração. E uma vez eu vi um estudo dizendo que a nossa geração, de todas as gerações que já se passaram da igreja na face da terra, é a geração com mais ferramentas e com mais potencial para manifestar o reino de Deus. Irmão, está sendo gravado, está sendo gravado?
Depois você vai colocar lá, vai publicar, e depois de alguns dias você vai ver quantas 1000 visualizações aquilo teve. Se essa igreja ficasse aberta, não pela igreja, pelo amor de Deus, tá? Mas pela cidade, pela nossa região. Falo isso pela minha. Se ela ficasse aberta todos os dias, 24 horas por dia, ela não teria 3.000 pessoas entrando aqui, provavelmente. Mas quando você publica um vídeo, quando você publica uma mensagem, uma música, mais de 3, mais de 5, mais de 10, mais de milhares de pessoas visualizam. Ferramenta. Só que esse estudo diz que a mesma igreja que tem tamanha ferramenta e tamanho potencial é a geração de igreja mais fria que já houve. Aí eu começo a estudar Billy Graham, John Wesley, Samuel Whitfield, Charles Spurgeon, Charles Finney e tantos outros homens que foram avivalistas nos seus séculos, nos seus tempos de vivência. E eu falo, Senhor, não é possível que a minha geração vai ser lembrada como a geração mais fria que a igreja já teve. Nós precisamos de um reset. Nós precisamos ser restabelecidos no fogo, no poder, no avivamento. Nós precisamos realmente começar a entender que Jesus quer usar o nosso barco. Nós precisamos começar a entender que eu só vou viver o sobrenatural de Jesus quando eu for a um nível mais profundo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir na praia, mas eu creio que sim. Ou já viu. E se você vai na praia e caminha na orla, você tem controle do seu corpo. Mas quando você mergulha, e eu não sei quantos já mergulharam, você perde o controle do teu corpo, porque você precisa ou nadar, ou boiar. E aí você depende de algo. Quando Jesus nos leva para o profundo, Ele está querendo tirar a nossa estabilidade daquilo que nós achamos e colocar a nossa estabilidade naquele que conhece quem nós somos. É só no sobrenatural e só no profundo que nós vivemos o sobrenatural. Mas para isso eu preciso ter fé. É interessante que Simão, ele não vai direto ao ponto. Antes ele fala, Senhor, eu pesquei a noite inteira. Senhor, eu trabalhei a noite inteira. Senhor, eu fiz isso que o Senhor está mandando eu fazer a noite inteira. Talvez você está aqui dizendo assim, Rodolfo, tudo isso que você está falando, eu venho fazendo. Mas é interessante que na parte B desse versículo 5, Pedro diz assim, mas sobre a tua palavra. Sabe o que nos falta, querido? A fé para dizer, Senhor, eu já tentei com meu marido, eu já tentei com meu ministério, eu tentei com a minha esposa, eu tentei entregando um monte de currículo, eu tentei, mas agora sobre a tua palavra eu vou continuar tentando, porque o Senhor é poderoso para resetar, o Senhor é poderoso para reestabelecer, o Senhor é poderoso para escrever de novo, o Senhor é poderoso para fazer de novo. Eu posso não ter conseguido até agora, mas sobre a tua palavra eu vou continuar tentando, porque eu sei em quem tenho crido e também sei que é poderoso para fazer. Aleluia, aleluia. Aqui é um choque de realidade, porque Pedro, ele simplesmente tira os seus olhos daquilo que é natural e ele coloca os seus olhos naquilo que é sobrenatural. Ele tira os seus olhos daquilo que é visível e ele coloca os seus olhos naquilo que é invisível. Ele tira os seus olhos das suas possibilidades e ele coloca os seus olhos nas possibilidades de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, igreja, a minha e a sua possibilidade pode frustrar, a minha e a sua forma de fazer pode dar errado, mas o jeito dele, a forma dele e a possibilidade dele não pode ser frustrada, porque quando ele opera, Isaías diz, e operando eu, ninguém pode impedir. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque os seus olhos em Jesus. Ele tem o controle da minha e da tua vida. A quarta coisa que eu aprendo, versículo 6, diz então, fazendo isso,
apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. A quarta coisa que eu aprendo é que Deus quer te estruturar, para que eu e você possamos suportar aquilo que iremos receber. A quarta coisa que eu aprendo, Deus quer me estruturar e te estruturar. Sabe por que às vezes nós passamos por momentos adversos? Sabe por que às vezes nós passamos por problemas, igreja? Porque Jesus, Ele está nos estruturando, Ele está nos forjando, Ele está nos lapidando, Ele está lapidando o caráter de Cristo em nós, Ele está aperfeiçoando a nossa fé, Ele está nos dando sustentação, Ele nos está dando uma forma de suportar aquilo que está por vir, aquilo que está por chegar. Sabe por quê, querido? Porque tem muito peixe para chegar, tem muito milagre para acontecer, mas a igreja precisa estar pronta para suportar, a igreja precisa estar pronta para viver os milagres, a igreja precisa estar pronta para viver de novo o levanta e anda. A igreja precisa, então haverá momentos de confrontos, de adversidade, mas porque Jesus está fortalecendo, lapidando, para que quando as redes se encherem, eu e você não venhamos a romper, a igreja não venha a sucumbir, mas venhamos a estar firmes e fortes, preparados para o milagre de Deus. Aleluia. Deus é poderoso para tirar esta igreja daqui, Júnior, pastor, e colocar num outro lugar, com muito mais gente. Ele pode sair do 100 e colocar no 500, Ele pode tirar do 500 e colocar no 1000, Ele pode tirar do 1000 e colocar no 10.000, Ele pode. Mas antes Ele vai estruturar vocês, antes Ele vai fortalecer vocês, porque a igreja é dEle. E quando o milagre começar a acontecer, Ele quer uma igreja fortalecida, para continuar fortalecendo. Ele não podia pegar um Pedro estabanado, nervoso, frustrado, e entregar um ministério na mão dele. Mas ele prega um Pedro com todas as suas limitações, com todos os seus problemas. Ele reseta a história de Pedro, e ele começa a trabalhar, para que quando Pedro for aquilo que só Jesus estava vendo naquele dia. Primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem ao evangelho. Rapaz, um Pedro que nem conseguia pescar naquela noite. Ninguém podia imaginar. Sabe por quê, querido? Porque talvez você não consiga imaginar tamanhos problemas que você tem enfrentado. Mas existe alguém que enxerga lá na frente. Ele já enxerga você não agora. Ele não enxerga você sucumbido pelos problemas. Ele enxerga o final de tudo isso. E o nome dele será glorificado em tudo isso. E a quinta e última coisa que eu aprendo. Versículo de número 7. Diz assim: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Quinta e última coisa que eu aprendo: aquilo que Deus projetou em você irá abençoar outras pessoas. Quantos barcos voltaram vazios de manhã? Quantos barcos voltam cheios agora? Quantas pessoas foram frustradas embora de manhã? Quantas voltam felizes agora e regozijantes? Porque a bênção de Jesus na vida de Pedro não ficou só em Pedro. A Bíblia diz que eles começaram a fazer sinais, chamaram o outro barco, e não só eles foram abençoados. Sabe por quê, querido? Porque quando você deixa Jesus resetar a tua vida, quando você deixa Jesus escrever de novo, quando você deixa Jesus reestabelecer aquilo que Ele já estabeleceu, não aquilo que você acha que deve ser estabelecido, porque nós somos assim. Nós queremos ensinar as pessoas, né? É a mesma coisa que eu chegar aqui e querer ensinar o Júnior a cantar, gente. Hoje ela não falou, mas minha esposa, ela costuma dizer assim: amor, você é uma bênção pregando, não estraga ela cantando. Não estraga a mensagem cantando, não. Eu não acho que eu canto mal, porque a gente nunca acha que canta mal, né, gente? Vamos falar a verdade. A gente se acha o maior dos cantores. Mas, rapaz, entendendo isso, porque se tem alguém sincero na nossa vida, o pastor não me deixa mentir, é a nossa esposa, né? Entendendo isso, eu não posso chegar aqui e querer ensinar o Júnior a cantar.
porque ele sabe muito mais de cantar do que eu. O problema é que nós não deixamos Jesus reestabelecer algumas coisas da nossa vida, porque nós queremos ficar falando para Jesus como ele tem que fazer. Eu fico pensando aqui, se essa pescaria aqui tivesse sido ao contrário. Se Pedro não tivesse falado, Jesus, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Se Pedro tivesse falado assim, Jesus, faz o seguinte, então nós vamos jogar, mas nós vamos jogar do jeito que a gente está acostumado. A gente vai jogar meio aqui propenso para a esquerda, aí o meu amigo ali vai puxar para a direita. Resetar, reestabelecer. E algo que Deus colocou no meu coração enquanto eu preparava essa mensagem, depois conversei com o Oséias, e ele me disse isso sobre reestabelecer, e eu não tinha pensado. Jesus, ele quer restabelecer algo que ele já estabeleceu. E o que ele estabeleceu a gente não sabe. É por isso que a gente não tem que ficar palpitando, querendo ensinar Deus a ser Deus. A gente tem que viver aquilo que Deus tem para nós. A gente não tem que ficar questionando, a gente não tem que ficar interrogando Deus, a gente tem que viver. A gente tem que crer que nessa bagunça toda aos nossos olhos, o governo de Deus que continua soberano e perfeito está trabalhando. A gente tem que entender que mesmo que lá em casa não esteja mil maravilhas, Deus está trabalhando. A gente tem que entender que mesmo diante de todo o cenário adverso que nós estamos vivendo, Jesus continua trabalhando. E Ele quer reestabelecer algo que Ele já estabeleceu. Mas muitas vezes nós somos precipitados, nós somos ansiosos, nós agimos por impulso, nós agimos pela nossa vontade, nós agimos do nosso jeito, ou quando nem agimos. Mas já está estabelecido. E aí Jesus está dizendo assim, eu quero em 2021 reestabelecer algo que eu já estabeleci. Eu quero reestabelecer teu ministério. Você pode achar que não tem mais jeito para ele, mas tem. Eu quero reestabelecer teu casamento. Mas já está falando que não ama. Mas estabelecimento é dele. Eu quero reestabelecer o seu trabalho. Mas Rodolfo, o jornal está falando que está tendo índice de desemprego aumento, está aumentando a cada dia, a Ford fechou, você não está lendo o jornal? Irmão, quem estabelece o governo da minha vida, da tua vida, ele não está envolvido com crise, ele não está preocupado com crise, ele não está diante da crise, ele vive soberano sobre a crise, ele governa sobre todas as coisas, e ele estabelece e reestabelece do jeito que quer, quando quer, da maneira que quer, a hora que quer. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque aquilo que ele projetou para você, aquilo que ele projetou para Pedro, não ficou só no barco de Pedro, alcançou o outro barco. Não foi só Pedro que voltou aquele dia feliz depois de estar frustrado. Todos que estavam com Pedro foram contagiados pela bênção de Deus. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aquilo que ele projetou para você não vai abençoar só a tua casa, não vai abençoar só a tua família, não vai abençoar só o teu ministério, não vai abençoar só a sua situação financeira, não vai abençoar só aquilo que você tem, vai abençoar aqueles que andam com você, vai abençoar a igreja que você está inserido, vai abençoar o lugar aonde você passar, vai abençoar o lugar por onde quer que você ande, porque não se trata de você, se trata dele. E as pessoas verão ele na minha e na tua vida. Eu quero encerrar no versículo 10. Ele completa agora dizendo, versículo 9, vai. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou, dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, bem como João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. O que eu aprendo com isso, é que Jesus vai usar as nossas habilidades, para a manifestação do teu poder.
Às vezes nós queremos ficar inventando coisa. Ah, mas se eu pregasse que nem fulano. Ah, mas se eu cantasse que nem o Júnior, que nem a Rose. Cadê a Rose Nascimento? Lá, ela não... Ah, se eu tocasse teclado que nem Oséias. Ah, se eu ministrasse que nem o pastor. Ah, se eu... Irmão, não existe habilidade zona e nem habilidadezinha para Deus. Existe dom e talento que Ele projetou dentro de você. Quem já teve aqui Mega Drive, Nintendo, sabe o que eu vou falar agora. Jesus, Ele não quer só tirar a fita, assoprar e colocar de novo. Ele quer reconstruir tudo, porque Ele sabe o potencial que existe dentro de você. Mas Rodolfo, a minha habilidade é só fazer bolo. Irmão, faz bolo, sai entregando na rua, e quando você entrega um bolo, você fala: Jesus te ama. E Ele não te alimenta só com esse bolo, mas Ele te alimenta com uma água e com um pão, que quando você bebe, quando você come, nunca mais você tem sede, nunca mais você tem fome. Rodolfo, mas eu não sei fazer nada, eu só sei abraçar, e eu gosto de abraçar, eu estou sofrendo nessa pandemia. Irmão, acabando a pandemia, sai abraçando todo mundo. Abraça e fala: receba o abraço de Jesus na tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque a habilidade que Ele colocou na tua vida é poderosa para fazer aquilo que Ele quer fazer. Talvez você não saiba cantar, você não saiba pregar, mas o que você sabe fazer é poderoso na mão de Jesus. E não é só quem está aqui em cima que sabe fazer as coisas. Tem muita gente aí embaixo que sabe fazer muita coisa, e Jesus quer usar do mesmo jeito. Por isso Ele está dizendo nessa noite: deixa eu resetar a tua vida, deixa eu resetar a tua história, deixa eu resetar teu ministério, deixa eu resetar todas as coisas que você acha que está sujo, bagunçado, perdido, porque eu quero escrever em 2021 um novo. Eu quero transformar a tua história, eu quero alcançar os que te cercam, eu quero abençoar a tua vida, eu quero ser glorificado em tudo e em todas as coisas na qual você está vivendo. Se você crê, aplaude e glorifica Ele, aleluia. Esse mesmo Pedro, ele vai negar Jesus. Mesmo com tudo isso. E no versículo 10 a gente leu que Jesus vira para ele e diz: de agora em diante, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de gente. E eu gosto muito que quando Jesus vai ter um encontro com Pedro, lá depois que ele ressuscita, no mesmo lugar, Pedro está no mesmo lugar, meu irmão. Ele vai ter um encontro com Pedro no mesmo lugar que ele falou: agora você é pescador de gente. Mas agora Pedro está frustrado de novo, porque agora ele não consegue mais pescar, não peixe, gente. E aí, para cada negação, Jesus tem um tu me amas nesse mesmo lugar. E depois do tu me amas, o que lá atrás ele disse: Pedro, quando você se converteres, você apacenta minhas ovelhas. Agora, depois do tu me amas, final do evangelho, final do evangelho de Lucas, final do evangelho de Mateus, Marcos. Não vou citar versículos e nem texto agora, porque eu não me preparei para isso, mas eu não vou lembrar, mas me veio agora, o Espírito Santo me diz. Esse mesmo Pedro está no mesmo lugar, frustrado de novo. Agora não porque ele não pesca peixe, mas agora porque ele não consegue pescar gente, ainda negou o mestre. E aí, para cada negação existe um tu me amas. E o mesmo Pedro que lá atrás ouviu: quando tu se converteres, apacenta minhas ovelhas. Agora ele ouve: então apacenta as minhas ovelhas. Porque Ele nos prepara para sermos aquilo que nós nem sabemos que podemos ser. Quando Ele reseta, quando Ele reestabelece, quando Ele escreve de novo, o milagre acontece. E nós somos aquilo que Ele projetou para que nós sejamos. Pedro convertido, Espírito Santo de Deus desce em Atos capítulo 2. Agora ele prega, 3.000 almas aceitam Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus te chama para fazer a diferença. Porque Jesus, Ele não quer entrar no meu e no seu barco. Simplesmente Ele quer mudar a nossa história. E Jesus entrou no barco de Pedro para mudar o Pedro do barco.
Se coloque de pé. Eu quero orar, encerrar. E mais uma vez, antes de finalizar, agradecer a oportunidade, Júnior, pastor, minha irmã, pastora. Deus abençoe vocês pela recepção, pelo carinho, igreja. Obrigado pela oportunidade de poder servi-los nessa noite. Que Deus abençoe vocês, obrigado. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra. Não podemos chamar à frente, a Deus, por conta de tudo que estamos vivendo. Não podemos, a Deus, pedir para que um dê a mão para o outro e ore juntos por tudo que estamos vivendo. Mas nós podemos clamar ao Espírito Santo de Deus, que independente do que estamos vivendo, continua em nós, habitando em nós, juntinho de nós, trabalhando em nós, falando conosco. E isso eu te peço nessa noite, Espírito Santo. Continua falando com a tua igreja, continua ministrando no coração deles, continua avivando aquilo que o Senhor quer avivar, continua, Senhor, trazendo vida àquilo que, Senhor, está morto. Existem ministério, casamento, saúde, empregos, tantas coisas para serem resetadas, reestabelecidas nessa noite. Mas quando tu nos chama, ó Deus, quando o Senhor nos convida a viver aquilo que o Senhor tem, a nossa história é resetada, a nossa vida é mudada. Aquilo que nós não lembrávamos, não acreditávamos, não tínhamos mais expectativas, o Senhor reestabelece, o Senhor dá uma nova condição, o Senhor dá um novo sentido. E é isso que nós estamos crendo, ó Deus, que 2021 ministérios sejam reestabelecidos, casamentos sejam reestabelecidos, portas de trabalho sejam restabelecidas, cura seja, Senhor, restabelecida. Aonde o médico diz que não tem mais jeito, aonde a mão do médico diz que não pode mais chegar, a tua palavra é a última a ser decretada e falada em todo o tempo, e nós continuamos crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Reestabelece o teu governo, reestabelece a tua santidade, reestabelece tudo que o Senhor tem para nós, para que vivamos o sobrenatural daquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, para que não só nós sejamos abençoados, mas todos quantos nos cercam sejam alcançados pelo teu poder, pela tua glória, pela tua majestade, e o teu nome seja glorificado. Pai, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos em o nome santo de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. E você que crê comigo, diga bem forte amém, aplauda Ele. Deus abençoe tua vida, fica debaixo da paz. Aleluia.